Hoje eu quero falar sobre novas gerações. O tema hoje da nossa mensagem é novas gerações que incendeiam. Essa é a nossa nova geração. Novas gerações que incendeiam. Eu confesso que eu sou entusiasta por nova geração. E durante essa pregação vai estar passando os slides com fotos da juventude daqui. E eu acredito que invisto todas as minhas forças, todo o meu tempo, quase todo o meu tempo, nas novas gerações. Porque eu sei da capacidade e da força que eles têm. Nós acreditamos nisso. Nós investimos nisso. Meus irmãos, e essa mensagem hoje, eu quero trazer também a importância da igreja para a juventude. A importância dos adultos, dos idosos, Cada um tem um papel muito importante no reino de Deus, no corpo da igreja. E ser adolescente e jovem hoje não é uma tarefa muito fácil. O mundo bombardeia para todos os lados com propostas aparentemente mais interessantes. Eles são acusados, nossos adolescentes e jovens são testados, eles são zombados, eles são apedrejados com palavras e ofensas nos seus dia a dia. E mesmo assim, eles continuam firmes no seu propósito, que é seguir a Jesus e fazer discípulos. Aqui está uma prova. Seguir a Jesus e fazer discípulos. O texto base de hoje está em Atos 17:6, que diz assim: todavia, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Em Atos 17:6, a gente vê que os cristãos eram acusados de causar um alvoroço no mundo. Essa acusação, na verdade, é um grande elogio para nós cristãos. Porque mostra que a mensagem de Jesus tinha o poder de transformar vidas e transformar tudo ao seu redor. Mas esse movimento começou lá atrás, quando Jesus chamou jovens comuns, como Pedro e João, dizendo: sigam-me, e eu farei pescadores de homens, em Mateus 4,19. Assim como aqueles primeiros discípulos, a nova geração de hoje também é chamada a seguir a Jesus e ser usada por Ele, por todo mundo. Deus escolheu os jovens no passado para incendiar a história com o Evangelho, e Ele continua escolhendo jovens hoje para dar continuidade a esse alvoroço santo que traz vida, que traz salvação e que traz esperança e principalmente transformação. A mesma chama que incendiou o coração daqueles discípulos, de tantos outros, continua viva ainda hoje. E a pergunta é: nós como igreja estamos prontos para apoiar essa nova geração e juntos incendiar o mundo com a palavra de Deus? Quando fazemos esse tipo de pergunta, não é apenas uma frase bonita que estamos falando aqui. Estamos preparados como corpo de Cristo para cuidar dessa nova geração, andar lado a lado, para juntos sermos, por Deus, para impactar o mundo com esse evangelho? Não é responsabilidade só de um grupo isso. Isso é responsabilidade de todos nós. Nós temos essa responsabilidade de impactar ao mundo com a palavra de Deus. Se Jesus acreditou nos jovens, que os jovens poderiam carregar a sua mensagem até os confins da terra, nós também devemos acreditar que essa geração pode incendiar o mundo com a palavra de Deus. Amém? E aí a gente chega na primeira lição aqui, que é: Jesus confia nas novas gerações. Em Mateus 4,19 ele disse: disse Jesus, sigam-me, e eu farei pescadores de homens.
Quando Jesus começou seu ministério, ele poderia ter chamado os líderes religiosos do Sinédrio, os mestres da lei, até os anciões das sinagogas. Aos olhos humanos, essas pessoas seriam ideais para carregar esse evangelho, para proclamar o evangelho. Mas Jesus, ele fez diferente. Ele foi à margem do rio da Galileia e chamou jovens pescadores, trabalhadores simples, sem título ou grande reputação. A maioria dos estudiosos acredita que os discípulos tinham idade próximas da juventude adulta, ou até alguns adolescentes que estavam ali. Isso é muito significativo, porque o Filho de Deus entregou a missão mais importante do mundo a uma geração jovem inexperiente aos olhos da sociedade. Mas o que os olhos dele via, a sociedade não via. Isso nos ensina algo essencial. Deus não olha para currículo, para idade ou para a limitação humana. Ele olha para a disposição do seu coração. Se você tem um coração disponível, Deus está olhando para ele. Davi foi ungido rei ainda jovem, quando ninguém acreditava nele. 1 Samuel 16:11. Perguntou Samuel a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, está cuidando das ovelhas. Davi certamente ele tinha menos de 20 anos, porque naquela época ele não tinha idade militar, e a idade militar de Israel era no mínimo 20 anos. Então Davi tinha menos de 20 anos quando foi ungido. Jeremias tentou dizer: ah, Senhor, eu sou ainda menino. Mas Deus respondeu: não digas eu sou menino, porque a todos que eu te enviar irás. O discípulo Paulo liderava a igreja, mesmo Timóteo, do discípulo Paulo, ele liderava a igreja mesmo sendo jovem. 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Jesus mostra com o seu chamado que quando ele escolhe alguém, a idade não é obstáculo para o propósito. Deus está chamando cada um de nós para agir agora. Os jovens não precisam ficar esperando: ah, vou ficar um pouquinho mais velho, depois eu decido. Tem muita coisa ainda para rolar. Ou eu preciso ter um pouquinho mais de experiência, né? Eu preciso ser um pouco mais sábio. Para servir a Cristo, o tempo de obedecer, de fazer a diferença, é agora. Onde quer que estejam, na escola, na faculdade, no trabalho, na sua casa, podem ser luz, mostrando que Jesus, nas palavras, atitudes e escolhas, vocês precisam mostrar Jesus nas suas palavras, nas suas atitudes e nas suas escolhas. Mas essa caminhada ela não é solitária. Assim como Jesus confiou em jovens para iniciar a igreja, ele também chama hoje para continuar a sua obra. E ao mesmo tempo, os adultos tem um papel essencial. Nós adultos somos chamados a acreditar nessa nova geração. Somos chamados a apoiar, ensinar, aconselhar, a caminhar junto com essa nova geração. Como Paulo fez com Timóteo. Quando a energia e a paixão dos jovens junta com a sabedoria e a experiência dos mais velhos, a igreja cresce de forma saudável. Ela cresce de forma poderosa. E ela cresce de forma equilibrada. Assim, juntos, somos um corpo em Cristo, preparados para impactar o mundo com a chama do Evangelho. Assim, a gente está preparado para impactar Presidente Prudente. Já pensou a gente impactar essa cidade? Que bênção seria. Quando Deus acende o fogo, nada pode apagar. Atos 17:6. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui.
Essa frase foi dita pelos inimigos do evangelho lá em Tessalônica. Eles estavam assustados, porque onde os discípulos passavam, as cidades eram transformadas, havia transformação pelo evangelho. As pessoas estavam se convertendo, deixando ídolos de lado, recebendo cura, libertação. O sistema religioso e político se sentia ameaçado, porque o evangelho estava incendiando os corações. Os discípulos eram jovens comuns, sem estrutura política, sem exércitos, sem riquezas, mas havia algo nele que ninguém podia resistir: o fogo do Espírito Santo. Ninguém pode resistir ao fogo do Espírito Santo. Esse fogo havia aceso lá em Pentecostes, Atos 2, e se espalhava por cidade em cidade, geração em geração. E isso nos mostra uma verdade poderosa, que quando Deus acende um fogo em um coração, nada e ninguém pode apagá-lo. O Sinédrio tentou apagar o fogo, prendendo os apóstolos, não conseguiu. O Império Romano tentou apagar o fogo em perseguição e martírios, não conseguiu. Ao longo da história, reis e sistemas políticos tentaram apagar o evangelho, não conseguiram. Mas até hoje, o fogo do Espírito Santo continua queimando. Porque isso não é um fogo humano. Isso é um fogo que vem de Deus. E nada e ninguém pode apagar. Aqui a aplicação para os jovens e adultos, ela se entrelaça em um chamado único. Deus deseja unir força da juventude com a maturidade dos mais velhos, em um mesmo propósito. Os jovens, eles carregam a energia, alguns, criatividade e paixão, mas precisam aprender a direcionar tudo isso para o evangelho. Eles precisam ser direcionados, e não para coisas passageiras que o mundo oferece. Precisamos direcionar toda essa energia da juventude, dos adolescentes, dos jovens, para o evangelho. Um coração cheio do Espírito Santo não se conforma com a injustiça, com a violência, com o pecado. Pelo contrário, busca transformar a realidade da escola. Ele busca transformar a realidade da faculdade, da rua em que você mora. Quem aí conhece seu vizinho? Conhece não? Precisamos transformar onde a gente está. Já os adultos trazem contigo aquela maturidade, a fé, a experiência, uma fé experimentada, a sabedoria, que ela é adquirida nessa caminhada cristã, que funciona como lenha seca, que mantém viva a chama dessa nova geração. Por isso os mais velhos não devem apagar o entusiasmo do juvenil, mas precisa orientá-los, canalizando e o fortalecendo. Em vez de você corrigir, em vez de você pegar ranço, canaliza isso, orienta, mostre o caminho. Quando o fogo da juventude une a solidez da maturidade, a igreja se torna viva, ela se torna contagiante para impactar a cidade com o evangelho de luz. Quando a igreja se une em um só corpo, o impacto é mais forte. Mas para isso o fogo precisa ser mantido. Em 2 Timóteo 1,6 diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Quando Paulo escreve isso para Timóteo, ele está falando com um jovem líder, que carregava uma grande responsabilidade sobre os ombros. Timóteo, ele tinha dons dados por Deus. Mas Paulo sabia que o risco de desânimo, medo e acomodação poderia apagar o fogo de Timóteo. Por isso ele lembra: desperta, reacende, mantém viva a chama. Esse texto nos ensina que o fogo de Deus é aceso pelo Espírito Santo, mas nós temos a responsabilidade de cuidar dele.
ele é aceso pelo Espírito Santo, mas a responsabilidade de cuidar desse fogo no nosso coração é nossa. Mas como que a gente faz isso? Pela palavra de Deus. Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sem a Bíblia, essa chama se apaga. Na oração, Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O fogo se renova no altar da comunhão com o Senhor e a comunhão com a igreja. Hebreus 10:25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ninguém mantém o fogo sozinho. Precisamos uns dos outros. Deus chama cada geração para caminhar lado a lado. Como eu disse, não é responsabilidade só de uma, é de todos. Os jovens vivem um mundo que constantemente tenta apagar sua fé com distrações, com tentações, com pressões. Eles são convidados, mas eles são convidados por Jesus a permanecerem firmes. Cultivando um coração cheio de esperança e coragem, escolhendo amizades saudáveis, mantendo a disciplina espiritual. Meus irmãos, a gente já acompanha essa nova geração há 4 anos aqui. E a gente não sabe realmente que a cada ano tem uma coisa nova que acontece. Os irmãos não imaginam a pressão que eles sofrem na escola. Os irmãos não imaginam a pressão que eles sofrem na faculdade, no seu trabalho, por estar andando na contramão do mundo, por não estar bebendo, por não estar usando droga, por não estar fazendo sexo fora do casamento. Os meninos sofrem pressão porque não saem beijando todo mundo. Isso é um sinal de alerta para a gente. Nós precisamos cuidar dessa geração. Nós precisamos mostrar o caminho, nós precisamos direcionar. Nós precisamos de apoio. E nós precisamos apoiar eles. Já os adultos aqui, como Paulo foi para Timóteo, tem o papel de mentorear os adolescentes e os jovens. De discipular, de ser um exemplo vivo. Ajudando os mais novos a permanecerem fiéis nos momentos de batalhas, nos momentos de luta. Quando um jovem tropeça, não é o momento de criticar, mas de estender a mão e encorajar esse jovem. Mostrando na prática e na experiência que a fidelidade na caminhada cristã serve de inspiração para os mais novos. Adultos, vocês servem de inspiração para eles. Use isso. Fale mais do seu testemunho de vida. Chame um adolescente e um jovem para conversar. As lutas que vocês enfrentaram e Deus te deu a vitória. Quantas lutas já foram? Nós precisamos inspirar as novas gerações. Nós precisamos inspirar eles nessa caminhada com Cristo que está começando. Por isso que eu falo novamente, nós precisamos direcionar com o Evangelho. Porque se a gente não fizer isso, o mundo direciona. E chegamos à última lição, que o chamado é para todos nós. Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com você até o fim do tempo. A grande comissão ela não foi dada apenas a apóstolos, foi dada a toda a igreja. A todas as gerações, até a volta de Cristo, e Jesus deixa claro isso.
O chamado de incendiar o mundo com a palavra é a missão de cada discípulo, seja jovem, seja adulto ou seja idoso. Cada discípulo tem uma missão na sua vida, que é proclamar o evangelho até a volta de Jesus. Quando pensamos nisso, percebemos que os jovens têm disposição, ousadia, criatividade para ir e anunciar. Os adultos têm a sabedoria, estabilidade, a experiência para ensinar e discipular. Os idosos têm testemunho, têm maturidade, têm perseverança para transmitir a fé para as próximas gerações. Cada um tem o seu papel. E juntos a gente avança junto com o evangelho. A missão de Deus é compartilhada por todas as gerações. Os jovens não são apenas o futuro da igreja, mas eles são o presente da igreja. Chamados por Jesus para testemunhar, para evangelizar, viver de modo que Cristo seja visto em suas atitudes, palavras, em suas escolhas. Jovens, é tempo de ousadia. É tempo de anunciar. É tempo de anunciar em lugares onde só eles conseguem chegar. Que é nas suas escolas, que é nas suas faculdades, é no seu trabalho. É pelas redes sociais, é cantando, é tocando. Só vocês podem chegar nos lugares que vocês estão. Nós não temos braços para isso, é vocês. Mas o chamado não é exclusivo da juventude. Os adultos também são desafiados a discipular, ensinar, abrir caminhos e apoiar mais os novos. Seguindo o exemplo de Paulo, que caminhou lado a lado com Timóteo. A missão da igreja, ela não pode estar somente no ombro de uma geração, seja ela jovem, seja ela mais experiente. Porque o envio de Jesus, ele foi claro: ide todos. Não podemos nos acomodar achando que o jogo já está ganho. Porque o nosso inimigo, ele não se incomoda, ou ele não se acomoda. O nosso inimigo, a primeira oportunidade que ele tem, ele... Vem cá, agora você é meu. Muitas vezes não falamos de Jesus porque sabemos que tem alguém anunciando. Mas a pergunta que fica é: a sua parte, quem vai fazer? O seu trabalho, no seu trabalho, quem vai falar? Na sua escola, quem vai falar de Jesus? Na sua faculdade, quem vai falar de Jesus? Para a sua família, quem que vai falar de Jesus? Todos nós temos uma responsabilidade de ser discípulo de Jesus. Foi dado a todos nós isso, de anunciar o evangelho, de fazer discípulos por todas as nações. Seja imprudente, seja no estado de São Paulo, em todo o Brasil e até no mundo. Isso foi dado a todos nós. Quando o jovem e adulto se unem no propósito de anunciar as boas novas, a igreja se torna mais forte, relevante e capaz de transformar o mundo ao seu redor. E aí? Estamos prontos como igreja para juntos incendiar com o evangelho a nossa cidade? A gente está pronto para isso? Estamos prontos para causar esse alvoroço santo? Essa é a pergunta que fica. Estou chegando ao final, concluindo. Assim como Davi, você pode ser jovem, pode ser mais novo, mais improvável, mas Deus, Ele está olhando para o seu coração. Paulo disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Deus acredita em você, mesmo quando todos os outros não acreditam. A palavra aqui primeiro é para os jovens.
Jovens, não esperem o tempo certo para servir a Deus. O tempo é agora. Sejam chama viva onde vocês estão. Seja lá na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua rua. Onde você vai? Nas redes sociais. Sejam chama viva. Anuncie o Evangelho. Busque pessoas que não acreditam ainda em Cristo. Invistam nela. Perseverem nela. Adultos, não desistam dessa nova geração. Sejam Paulos para esses Timóteos. Invistam, acompanhem, discipulem, apoiem. O fogo da juventude, ela precisa da experiência dos adultos. Ela precisa da experiência dos mais experientes. Ela precisa de vocês. Mas devemos lembrar que não basta ser ungido como Davi, é preciso viver cheio do Espírito Santo todos os dias. Isso só acontece quando Jesus, ele reina inteiramente no seu coração. Eu queria que você abaixasse a cabeça rapidamente. E eu queria fazer algumas perguntas hoje. A primeira pergunta é para todos que estão aqui. Se você deseja ser uma chama viva no Evangelho, eu quero que você levante sua mão. E diga: Senhor, eu quero ser essa chama viva. Amém, amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agora eu queria fazer uma pergunta para você que quer entregar a sua vida, os seus dons, sua juventude ou seus anos de experiências na mão de Jesus. Se ainda você não tomou essa decisão de caminhar com Cristo, hoje é o dia. Hoje é mais um dia que Jesus está te dando essa oportunidade, está te chamando, vem. O Senhor te chama, assim como chamou Davi, para viver um novo tempo, uma nova vida, uma nova caminhada. Venha e entregue seu coração a Jesus. Não importa a sua idade, se você é jovem, Ele tem um futuro para você. Se você é um adulto, Ele tem uma missão para você. Se você quer fazer essa entrega do seu coração a Jesus, levante sua mão, que a gente vai orar por você. Amém. Amém. Amém, Senhor. Hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Hoje você está dando um passo de fé. Vamos participar junto de uma geração que vai incendiar o mundo com a palavra de Deus. Amém. Senhor Pai, Deus querido, vem entregar, Senhor, essas vidas, Senhor, que entregaram a vida para o Senhor, ó Pai. Pai, conduza, Senhor, abençoe, ó Deus, restaure o coração, ó Deus. Pai, também eu venho entregar essas vidas que querem ser chama viva, Senhor, do seu Evangelho. Senhor, não nos deixe fora do avivamento que o Senhor tem preparado. Queremos participar, ó Deus. Queremos viver isso, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem dado a nós, ó Deus.
Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Igreja Prudentina, ó Deus. Obrigado por essa geração que o Senhor tem levantado, Senhor. Obrigado por esses irmãos adultos, experientes, idosos, ó Deus, que têm aqui estendido a mão para nós a todo momento, ó Deus. Somos gratos pela vida deles, ó Deus. Somos gratos por tanta ajuda, Senhor. Por tanto apoio, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa bênção que são esses irmãos em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelas bênçãos que são esses pastores nas nossas vidas, nosso ministério, Pai querido. Cuide da vida de cada um deles, ó Pai. E nos faça, Senhor, ter coragem, Senhor, ser ousado, Senhor, para anunciar o Seu Evangelho aonde quer que seja, ó Pai. Seja aqui em Prudente, ó Deus, nos bairros, ó Deus. Seja onde o Senhor enviar nós, ó Pai. Que essa chama do Seu Espírito Santo nunca se apague em nosso coração, ó Pai. É assim que eu oro e eu agradeço em nome de Seu Filho amado Jesus.